Bom dia, povo abençoado de Deus, povo maravilhoso, igreja do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, a palavra que cura, que salva, que liberta e que nos leva para os céus. É esta palavra que a gente possamos colocar em nosso coração e não só ouvir e compreender, mas acima de todas as coisas praticar e confiar no nosso Deus, porque Ele é grandioso e poderoso. Como diz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assuste por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Então a palavra do Senhor está dizendo que sejamos fortes e corajosos, que a gente não venha temer aquilo que vem nos afrontar, que vem nos perturbar, que venha fazer algo para destruir a nossa vida aqui na terra. Porque a palavra diz que conosco está alguém que é muito maior do que aquilo que está. Se porventura estiver alguém querendo afrontar, querendo destruir, então conosco quem? Com todos aqueles que crê em Deus, com todos aqueles que crê no poderio de Deus, porque Deus, Ele é poderoso na vida de cada um de nós. E aqui o rei Ezequias estava aconselhando, estava animando o povo de Judá, porque o povo de Judá estava amedrontados por causa de um rei que queria tomar a cidade de Judá. Voltando um pouco para o capítulo 32 mesmo, mas do versículo 1, o versículo 1 diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe era o rei que queria destruir com a cidade de Judá, tomar a cidade, né? E o rei era Ezequias, mas só que Ezequias tinha algo diferente nele. Ele era um homem de Deus, ele era um homem temente a Deus e fazia aquilo que agradava a Deus. Por isso que Ezequias abriu a sua boca através do Espírito Santo do Senhor e disse essas palavras, que com eles estava alguém muito maior do que aquele que estava com aquele grande exército e com um rei, que era um rei Senaqueribe, né? Que ele queria tomar a cidade de Judá. Então, o rei da Assíria invadiu e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-la. Então ele queria sitiar, ele sitiou e ia tomar essa cidade, a cidade de Judá. Mas o rei Ezequias, que temia a Deus, que era um homem obediente a Deus, que era um homem que fazia a vontade do Senhor, ele reuniu ali o povo daquela cidade, da cidade de Judá, reuniu os exércitos, mas antes dele falar qualquer outra coisa, foi essas palavras que o rei falou, o rei Ezequias falou para aquele povo. E ele falou assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assuste por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão. É isso que o rei está ali falando para aquele povo que estava amedrontado, a cidade toda situada para ser invadida pelo um rei mau, pelo um rei que não temia a Deus. E ele queria fazer maldade com aquele povo. Mas ali existia um homem de Deus. Ali existia uma pessoa que confiava no poderio de Deus. E ali ele estava repassando aquelas palavras para todo o povo, para que o povo não viesse confiar em si próprio, nem viesse ter medo daquilo que estava lá fora, mas sim temer a Deus e confiar em Deus. Era isso que Ezequias estava ali passando para aquele povo, através das palavras do Espírito Santo do Senhor, que ele falou com autoridade: não tenham medo, sejam corajosos, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Então pode ser a multidão que seja, quando a gente estamos em Cristo Jesus, quando a gente colocamos a nossa fé, a nossa confiança que Deus pode, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e do que imaginamos. Então a nossa vida, ela está entregue a Deus.
E ali é Deus que faz por nós, não somos nós, porque não devemos confiar em nossa força, em nossa carne, em nossos braços carnais, mas sim no Senhor. E foi isso que o rei Ezequias entregou aquele problema, entregou aquela luta nas mãos de Deus. E ele repassou aquilo tudo para aquelas pessoas que estavam ali preparando-se para ter essa luta. Mas eles não confiaram neles, e eles confiaram em Deus. E quando chega no versículo 8, acontece algo grandioso, e acontece na vida de todos nós. Se nós confiar em Deus, tirar a nossa confiança, deixar a nossa confiança de lado, não querer fazer da forma que eu penso que vai ser melhor para mim. Não, é Deus que faz. Na vida de quem? Na vida de todos aqueles que confiam nele. E quando chega no versículo 8, diz assim: com ele, o rei Ezequias falando, do rei Senecaribe, e ele diz assim: com ele está o braço de carne. Com aquele rei estava o braço de carne. Era isso que Ezequias estava passando para aquele povo. Que palavras tão grandiosas que ele estava repassando para aquele povo. Para quê? Para aquele povo confiar em Deus plenamente. E não confiar nem nos seus braços de carne e nem confiar nos braços de carne daquela multidão do exército de Senecaribe. Então ele diz: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Olha que coisa tão grandiosa que o rei Ezequias estava ali repassando para aquele povo, através do Espírito Santo do Senhor. Ele falando: com aquele rei está o braço de carne, mas conosco tem algo maior, tem algo poderoso. É Deus que está conosco. E é Deus que vai guerrear, não somos nós. Então fique calmos, se tranquilize, pode deixar eles vir. Confie na palavra do Senhor, confie no que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. E eles confiaram no Senhor, e a palavra diz assim: o povo se animou, o povo confiou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então todas as pessoas ali, eles acreditaram, eles confiaram, eles aceitaram no que o rei estava dizendo. E quando se lê mais para frente um pouco, quando a gente vem ler, a gente vê que ali não houve lutas daquele povo, porque o povo de Judá não lutaram, mas quem lutou foi o próprio Deus, com o exército de Senecaribe. Então, isso é tão importante na vida de cada um de nós, a gente confiar plenamente no nosso Deus. Não podemos deixar para trás as promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor é para todos nós que cremos, que confiamos. E como é importante a gente ver que Deus fazia e Ele continua fazendo. Para quem? Para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que confiam, porque a palavra é muito clara: com Ele está o braço de carne. Mas se nós, como cristãos, como pessoas que confiam totalmente no Senhor, a gente confiar nele, então os braços de carne não vai ter poder contra aquele que confia em Deus. E diz: com ele está o braço de carne, mas conosco, povo de Deus, igreja de Deus, tome posse da palavra do Senhor. Tome posse, porque Deus pode fazer sim na nossa vida, muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginamos, porque a palavra, ela nos garante isso. E se a palavra nos garante, é necessário que a gente venha confiar. Tire a nossa confiança, tire a confiança do nosso próximo, mas coloque a confiança em Deus, porque é Ele que faz na vida de cada um de nós. É propósito dEle, tudo é dEle, tudo pertence a Ele. Até certas situações que acontecem na nossa vida, que muitas vezes a gente não está se agradando, mas é propósito de Deus na vida de cada um de nós. E é necessário confiar, passar por as lutas, pelas aflições, pelas tribulações, sem reclamar, agradecendo e dizendo: eu não sei, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim, mas o Senhor sabe o que é que o Senhor quer. Então é promessa de Deus. E nós não sabemos o dia da manhã. Estamos passando por lutas, que eu sei que tem muitos passando por luta, como eu passo por lutas. Mas é propósito de Deus na vida de cada um de nós. E quando Deus, Ele quer propósito na nossa vida, pode vir lutas sim. Para quê? Para que a gente cresça, para que a gente venha amadurecer na presença do Senhor cada dia mais. Como Ele diz: com Ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear
as nossas guerras. Então é Deus, é Ele que faz, é Ele que luta em nossas aflições, em nossas tribulações, nas tempestades, nas perdas. Tudo é Deus que luta por nós. Mas quando é que Ele luta por nós? Quando a gente fizer como Ezequias fez. Ezequias abriu a boca e falou para aquele povo: sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo. Então, a gente precisa viver sem medo, porque maior do que aquilo que está lá fora é o nosso Deus que está conosco. E Ele mora e habita naqueles que têm fé, naqueles que confiam nele, naqueles que clamam pelo nome do Senhor, confiando nele. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esta palavra, por essa mensagem que Ele colocou no meu coração para que eu pudesse falar, para que muitos ouçam e creiam cada dia mais que o Senhor pode fazer. Entreguem nossos conflitos, nossas guerras, as situações difíceis, não importa o que seja, mas precisamos confiar naquele que faz a promessa. E quando Ele faz a promessa, se a gente confia, se a gente entrega, Ele com certeza vai fazer na vida de cada um de nós. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, grandioso é o Senhor, santo, santo e poderoso, Pai. Eu creio, Senhor, na Tua palavra, por isso eu falo da Tua palavra, Pai. Porque o Senhor é tão grandioso, é tão maravilhoso, que só podemos confiar no Senhor. Porque não tem mais o que a gente confiar a não ser em Ti. Entregar nossas vidas, nossos propósitos, nossa família, tudo, Senhor, pertence a Ti. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos capacita, Pai, a ouvirmos a Tua palavra, Pai, aprender da Tua palavra e acima de todas as coisas, Senhor, nos capacita a praticar a Tua palavra. Porque Jesus Cristo, quando estava na terra, Senhor, Ele disse assim: porque me chamas Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então é necessário a gente confiar, é necessário a gente obedecer, Pai, a Tua palavra. Mas só podemos fazer isso, Senhor, através do Teu Espírito, porque é grandioso e poderoso na vida de todos nós. Eu te agradeço, Pai, por esse dia, por este momento, por a revelação da Tua palavra que o Senhor me concede. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.